Hoje eu tenho mais uma linda história para o seu coração. E a história de hoje está no livro de Josué, no Velho Testamento. Se você ainda não é inscrito nesse canal, é muito fácil. Faça isso agora mesmo para não perder nenhuma das minhas histórias. Imagine que você mora numa cidade que está sendo invadida pelo exército inimigo. O único meio de fugir é usando um cordão vermelho. A situação parece estranha, não é? Mas isso aconteceu realmente a uma mulher que viveu há muitos anos, quando Israel estava se preparando para entrar na terra que Deus tinha prometido lhe dar. Estão ansiosos para ouvir a história? Então se aconchegue no lugar bem confortável da sua casa, porque está na hora de começar a nossa história. Um dia Deus chamou Josué e disse: Josué, o meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como eu estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Josué se sentiu muito inseguro e com medo. Ele tinha sido ajudante de confiança de Moisés durante toda a sua caminhada, desde a saída do Egito. Mas não achava que pudesse ser o líder. Ele admirava Moisés, mas não se sentia tão capaz. Mas Deus o animou e encorajou. Tem duas coisas importantes que você precisa fazer para ter êxito. Deve estar determinado a entrar e vencer. Nunca pense em ser derrotado. Seja forte, cheio de confiança. A outra coisa que tem de fazer é guardar a minha lei. Estude-a dia e noite e ensine meu povo a segui-la também. Depois que Deus prometeu ajudá-lo e ficar com ele, Josué sentiu-se capaz de assumir a nova função. Então reuniu com um dos seus líderes e conversaram sobre as estratégias para alcançar a terra prometida. Havia dois grandes obstáculos entre os israelitas e a terra que Deus lhe estava dando. Um deles era o Rio Jordão, cujas águas corriam velozmente. O outro era a forte muralha da cidade de Jericó, muito sólida e forte, que ficava logo depois da fronteira de Canaã. Jericó tinha seu próprio exército, fazendo dela uma das mais fortes cidades muradas. A religião praticada pelo povo de Jericó envolvia idolatria e sacrifícios. A conquista dessa cidade por Israel fazia parte do castigo de Deus sobre o povo de Jericó por causa do pecado. Primeiro, Josué enviou espiões, como Moisés havia feito há muitos anos antes. Ele escolheu 2 homens e disse-lhes: explorem a terra do outro lado do rio e vejam como é a cidade de Jericó. O rei de Jericó, que estava observando a grande multidão de israelitas, também possuía seus próprios espiões. Colocou-os na entrada dos portões da cidade para vigiar se algum israelita entrasse sem ser convidado. Eles ficaram atentos, mas logo foram informados que 2 israelitas estiveram rondando as muralhas. No momento de distração dos homens que estavam cuidando dos portões, os espias de Josué conseguiram entrar
E uma vez dentro de Jericó, eles procuraram um lugar para ficar. Logo os homens do rei tomaram conhecimento que tinha israelitas dentro da cidade. Então eles começaram a procurar para saber onde esses israelitas poderiam ter escondido. Alguém disse que havia visto naquela mesma noite 2 homens entrando silenciosamente na casa de Raabe, uma mulher cuja casa tinha sido construída na grossa muralha da cidade. Crianças, como as outras pessoas em Jericó, Raabe era uma mulher cuja vida pecadora estava fazendo a ira e juízo de Deus caírem sobre a cidade. Deus é perfeito e santo. Ele odeia todo pecado e avisa que o pecado tem que ser punido. Você e eu também somos pecadores. Nascemos desejando fazer a nossa vontade, em vez de fazer a vontade de Deus. O pecado é coisa muito grave aos olhos de Deus. Por causa do pecado deles, Raabe e seu povo corriam agora o risco de receber o castigo divino. E continuando nossa história, aqueles homens disseram ao rei que tinha israelita na cidade espionando e que estavam na casa de Raabe. O rei enviou seus homens para deter os espias. Ao chegarem na casa de Raabe, bateram na porta da frente gritando: "O rei exige que você mande sair os 2 homens que chegaram e estão aí. Sabemos que são espias." Crianças, e agora? O que será que vai acontecer? Será que vão pegar os espias? Raabe conseguirá ajudá-los? Então vamos ver. Raabe estava acenando para eles, pedindo que subissem para a parte de cima da sua casa. Varas de linho haviam sido colocadas muito cedo no sol naquele dia para secar. Ela lhes disse para se deitarem e os cobriu com linho. Ninguém perceberia. Raabe desceu as escadas rapidamente para abrir a porta para os homens do rei e disse: "Sim, 2 homens estiveram aqui, mas saíram ao entardecer, antes que os portões da cidade fossem fechados à noite. Não tenho a menor ideia da direção que eles tomaram. Se vocês se apressarem, conseguirão alcançá-los." Assim que os homens partiram, Raabe foi conversar com os 2 israelitas. Eles ficaram surpresos por ela não ter falado deles para os homens do rei. E perguntaram a ela: por que uma cidadã de Jericó arriscaria a sua vida para proteger 2 inimigos estrangeiros? Raabe explicou: "Eu quero salvá-los, porque estou certa de que o seu Deus vai lhes dar este país. Eu soube de todas as coisas maravilhosas que ele fez por vocês durante a sua longa jornada. Estou certa de que ele vai lhes dar a vitória. Eu também confio nele. Agora eu quero que me prometam que quando forem lutar contra a nossa cidade, vocês me tratarão com a mesma bondade com que eu tratei vocês. Por favor, protejam a mim e a minha família." Os 2 espiões prometeram, em nome de Deus, que o exército cuidaria bem de Raabe e de sua família quando Israel atacasse Jericó. Mas ela não deveria contar para ninguém sobre a visita deles. Raabe os levou até a janela de sua casa. "Desçam por essa corda", explicou ela, "e estarão salvos. Fujam para as montanhas e esperem lá até que a busca tenha terminado. Então voltem em segurança para o seu acampamento." Os 2 espiões concordaram agradecidos.
Então disseram a Raabe o que ela deveria fazer quando chegasse a hora de Israel atacar Jericó. Amarre esse pedaço de cordão vermelho em sua janela, disseram eles. Quando nossos soldados o virem, darão proteção a esta casa e a todos que estiverem dentro dela. Rápida e silenciosamente, Raabe amarrou uma corda na janela, pela qual os espiões desceram a salvo. A linda cidade de Jericó estava situada na entrada da terra prometida. Josué, que para tomar posse de Canaã, Israel teria de primeiro capturar a cidade de Jericó. Enquanto pensava e planejava como fazer o ataque, ele de repente viu um estranho de pé à sua frente. E mais, o homem estava armado com uma espada. Josué ficou atento e perguntou: "Você é um dos nossos soldados ou é do lado inimigo?" "Nenhuma coisa, nem outra", respondeu o homem. "Eu vim para assumir o comando do exército do Senhor." Então Josué se curvou, porque viu que o estranho era um mensageiro especial de Deus. Deus lhe diria como tomar Jericó. Ele só tinha que seguir as ordens. O rei de Jericó, horrorizado, tinha visto a grande multidão de israelitas que havia atravessado o Jordão. Ele ordenou que os portões da cidade fossem fechados. Quando ouviu o primeiro som agudo das trombetas dos sacerdotes, achou que o ataque tinha começado. Mas a fila de sacerdotes, com a sua preciosa arca de ouro brilhando ao sol, foi seguida por uma coluna silenciosa de soldados. Então, depois de darem uma volta completa ao redor da muralha, eles foram embora. Na manhã seguinte, Josué deu exatamente as mesmas ordens aos sacerdotes e soldados. Por 6 dias seguidos, eles marcharam uma vez ao redor da cidade e depois voltaram silenciosamente para o acampamento. Os cidadãos de Jericó os observavam espantados, sentindo cada vez mais medo. No 7º dia, Josué tinha novas ordens para os israelitas. "Hoje vocês vão marchar 7 vezes ao redor da cidade", disse ele. "Quando começarem a 7ª volta, os sacerdotes tocarão as suas trombetas e os soldados gritarão bem alto, porque Deus vai nos entregar a cidade. 1, 2, 3 voltas. 4, 5, 6. Então, na 7ª volta, acima do som das trombetas, soou o grito dos israelitas que berraram a plenos pulmões. Raabe os manteve seguros quando estavam em Jericó. Prometemos protegê-la e a sua família e cumpriremos a promessa. Agora entrem em sua casa e tirem-nos de lá. Crianças, Raabe foi salva do castigo do pecado por ter colocado a sua fé em Deus. A Bíblia nos fala que Deus providenciou também um meio para você ser salvo do castigo do pecado. Ele enviou o seu Filho perfeito, o Senhor Jesus Cristo, para morrer na cruz,
recebendo em si mesmo o castigo por todos os pecados. Ele sofreu e morreu para que você nunca precise ficar separado por causa do pecado. Jesus foi sepultado, mas no terceiro dia voltou a viver. Hoje ele está vivo no céu. Basta pôr simplesmente a sua fé no Senhor Jesus para você ser salvo do castigo do pecado. Isto significa que você deve crer de todo o coração que Jesus morreu por você e confiar nele como o único que pode salvá-lo do pecado. A única maneira que Raabe e sua família serem salvas do castigo de Deus sobre Jericó foi colocar a sua fé em Deus. Eles tinham de mostrar essa fé amarrando o cordão vermelho na janela e confiando em Deus para salvá-los. Você já colocou a sua fé em Deus? Deus quer salvá-lo e perdoar todos os seus pecados. Você precisa reconhecer o seu pecado diante de Deus e crer que Jesus morreu por você. Olha o que diz no livro de João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Crianças, feche os olhinhos, vamos orar? Deus, ajuda-me a ser obediente e ter fé em minha vida, para crer em Tua palavra e no grande amor de Jesus por mim. Ajude-me a confiar sempre nas Suas promessas. Amém. Crianças, tenho certeza que gostaram da nossa história. Espero encontrá-la no próximo vídeo. Beijo grande no coração e tchau, tchau!